Chega mais rubro-negro, vamos agora de SBT Esporte, Vene, com novas notícias sobre caso Pedro, Felipe Luiz e Flamengo. Crédito de imagem ao SBT Rios, link abaixo na descrição. Mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, caso você não seja inscrito. É claro, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like porque ajuda e eu agradeço. Compartilha, comenta e bora lá. Que não me sai da cabeça, esse final de semana ficou martelando muito comigo. Abre aspas, eu não sei se eu tô com saudade ou se eu tô com medo. Fecha aspas, Pedrosa Lucas, sexta-feira. Outras frases também ficaram na minha cabeça, né? O sorriso é de nervoso, querido, tá tudo bem por aí? Porque... Ô, Vene Casagrande, você treina com colete de 10 quilos pra ficar forte. Você deveria ter vindo com ele hoje, você vai estar no meio de um tiroteio, porque a bicha vai chegar, a Fernanda Maia. Mas nesse caso, só vai vir tiro de um lado, que o outro não pode dar tiro, não. Nesse caso, Vene, eu já tô morto. Ô, mas eu vou usar o colete pra te defender, pra você não levar tiro. Ela está chegando. Na casa dela não tem conversa. Eu ia colocar o meu óculos. A cavalaria de Fernanda Maia. Zoaram você, minha amiga? Muito! Mas muito, né, Olha Kelly? só, Isabelle, eu ia colocar meu óculos. Mas vou esperar pra mais coisas. Só não encosta, por favor. Ô, Pedrosa, eu pensei tanto em você final de semana. Porque eu sou um grande amigo. Antes olha, Vene, o que eu sofri aqui na... Você foi testemunha. Eu fiquei na minha, só observando. Não, você não fica na sua nunca. Acompanhando de camarote. Aí, nunca rindo. você faz isso, você não fica, você joga o veneninho. Não, jamais. Não. Agora, uma última pergunta pra ir embora, porque eu gosto de fofoca. Você viu minha cavalaria? Eu vi isso. Tô chegando, hein, Vene Casagrande! Mas antes declarar. de você ter... Segue o líder. Antes de você soltar a sua rajada merecedora, a gente quer saber uma coisa. Na sua casa tá tudo bem? Não. Vê se eu não tô parecendo a Beyoncé. Vai, Pedrosa, vê. Ó, Vai, amiga. Show. Vai, fecha Aqui, no rosto ó, de Fernanda. Fecha o rosto de Fernanda que eu vou fazer Beyoncé. Vê se eu não tô fazendo. Peraí. Vai, fecha no rosto. Cadê a Você- música do fogão, DJ Careca? Você lota a praia de Copacabana, se precisar. Olha eu aqui, ó. A Beyoncé do fogão. Cadê meu óculos? Eu deveria... Por que eu não trouxe, Isabelle Por que, Benê? Fernanda Maia? Beijo, gente! Vamos começar o programa, Lucas Eu Pedrosa? tô aprendendo a mexer nisso aí, hein? É o que você falou pra mim? Você aprendeu a mexer nisso aí. Aprendi, ó. E eu vou agora melhorar com o 2025, Vene Casagrande. A saudade foi embora, Isabelle Benito. O que aconteceu? O Vasco é que nem eu. Estudou um mês, chegou na prova e val! Olha só. Sério? Cara, eu tava tão feliz, a Copa do Mundo de Tava clube. boa, né? Um mês! Olha aqui. Acabou a invencibilidade ele tá do de Vasco. risinho ali, daqui a pouco o pau tora no time dele. Vamos mostrar agora de Pedro. É, tem isso. Ai, não sei o quê. Nem isso atrapalha o desempenho. O que lá, sei que lá, não treinou GPS, correu, não correu. Rapaz, vamos falar de Debochou. coisa boa também. A coisa foi feia. Vem cá, Flamengo e São Paulo parecia Flamengo e Bayern de Munique, né? Só que no caso agora o Flamengo foi Bayern de Munique. Gente. Ué, eu falei alguma Olha, mentira? Vocês eu vou falar assistiram? uma- Falar nisso, vocês não vão dar parabéns ao Flamengo, não? É aniversário? Campeão moral da Copa do Mundo de Clubes, o único que venceu o Chelsea. Palmas para o Flamengo! Tá fazendo palma, Alex? Olha aqui. O flacentrismo é brincadeira. Ué, quando o Botafogo venceu o PSG, a Ele gente existe e elogiou, mora pô. aqui. Toma! A gente Hein? elogiou. Ele existe e mora aqui. Mora aqui. É isso. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Só eu sei o que eu passei neste programa sexta-feira com o Lucas Pedrosa. Ele tomou Itaipava e começou. Meu problema é ser muito profissional, velho. Aí eu faço a coisa acontecer. Pois é. Depois volta pra mim. Então, eu pedi pra nossa maravilhosa equipe, o Alex, fazer um compiladão de todas as falas fortes de Lucas Pedrosa na sexta-feira. Tô curioso. Rodou. Foram tantas. É um fato. A maior freguesia do futebol carioca e uma das maiores do Brasil é o Vasco e Botafogo.
Banco de Rio de Janeiro. Olha aí, tá escrito na tela. Neste momento, pra quem não pode ver, eu conto, o Lucas Pedrosa tá com o celular dele cheio de gracinha. Apenas fatos. Escrito, retrospecto, Vasco e Botafogo. Ó, eu tô vendo aqui, cara, vai ser uma lavada, meu irmão. Esse Vasco vai dar trabalho. Eu não sei se vai o caçapa ou o menino. Ué, pode botar os dois juntos, que não dá o Diniz, pô. Ih, agora ferrou. Viu só? Escolheu o garoto era pra lá. Eu, hein? Pô, tem um mês de férias, não é possível. E o Papai do Céu vai me castigar logo de cara. Castigou, Lucas Pedrosa. Castigou. Não, o Botafogo te castigou. Arthur Cabral e Natan Fernandes. Foram os nomes. Tem o tal do argentino aí, que é o novo Almada, que joga muito. Vocês viram meu menino? Meu motorzinho? Olha, eu fiquei animada. Eu não sei, Vanessa, eu ainda sou uma mulher casada. Porque tem o quê? Os 2 dias que o meu marido não fala comigo. Sim. E vocês acham que isso é um personagem? Ai, a Fernanda faz uma história. É verdade. Aí ontem eu tentei me aproximar e falei. Aí ele, só respeita o meu silêncio. Corte rápido. Se depender do Vasco, se Parabéns, você mexe na sua casa. Parabéns, Diniz. Hugo Moura de zagueiro. Quanto tempo que eu tô avisando aqui nesse programa? Mas você Tem quanto avisou. tempo assim lá? Fica calma, pô, mas amiga. o jornalista não sabe de nada. Ele deve achar que o Hugo Moura é igual o André no clube. O jornalista não sabe de nada. Calma, O jornalista não pode vai falar. melhorar. Porque o jornalista nunca jogou bola, aí não pode falar. Não, gente, ninguém caiu aqui. Mas você deu tapa aonde, Pedrosa? Chupou laranja com quem pra poder falar? Quem? Jogou aonde? Tal. Ele vai 2 precisar da nossa meses. ajuda. 2 meses avisando. Dito e feito. Pô, deixa eu passar o seu botox pra ele. Ai, vamos! Vai precisando. ficar bom, vai ficar bom. Aqui, o Botafogo venceu o Vasco 2-0 no Mané Garrincha lá em Brasília. Ele vai reclamar, não vai? Claro. Então, e aí, Vene Casagrande? Inclusive, tem que reclamar da ida pra Mané Garrincha. É isso que Eu ele vai achei reclamar. em algum momento que ia ter o futevôlei Não lá. é possível, cara. De tanta areia que tinha lá. Roda VT que na volta tem. Rodou. Cadê minha cavalaria, DJ Careca? Devo sonhar, Vene Casagrande? Deve, claro que deve. Olha só, eu avisei pra torcida do Fogão. Se acalma que o papai tem um plano. Lucas Pedrosa, boa tarde pra você. Tarde? Esqueci. Tudo bem que o adversário ajudou um pouco, né, Fernandinho? Olha, Vini. O Pedrosa Olha lá. fazendo a análise correta. Calma, Moreno, Não, calma. não tem. Eu falei que esse Vasco ia dar trabalho. Pra Só mim. não disse pra quem. Ô, Pedrosa, o que aconteceu? Vou contigo com o Vascão. Quase igual o Pedrosa, Overhead. vem pra minha aula de yoga, vai te fazer bem, cara. Olha Chama aí. o Pedro e o Felipe Luiz, não. Pra você ver, rolou isso tudo e eu tô aqui tranquilão. ó. Olha lá a enquete do SBT Esportinho. Você concorda com as falas de Felipe Luiz sobre o Pedro? O Flamengo venceu o São Paulo e manteve aí a liderança do Brasileirão. Fala, Alce. A torcida estava com saudade de ver o Flamengo em casa e fez questão de lotar e fazer uma grande festa para acompanhar o time, com direito a recorde de público. Mais de 67 mil presentes para ver o retorno do time no Brasileirão, que do lado de dentro vive um clima de tensão. Pedro, que não foi relacionado, esteve no gramado e parecia tranquilo. No campo, o foco do Flamengo foi mostrar disposição para vencer o São Paulo. Foi também o primeiro contato de Jorginho com o Maracanã. Uma estreia esperada, né? Com muita expectativa, não só por mim, mas pela minha família, meus amigos. E nessa checklist aí, com certeza o Maracanã é muito especial e a energia desse estádio, pelo que eu vi hoje, é algo incrível. O rubro-negro começou ameaçando a equipe paulista. Luiz Araújo tem uma chance e manda por cima. E Léo Ortiz tira a tinta da trave e por pouco não era o primeiro gol do Flamengo. O time era dominante e a única chance do São Paulo foi essa aí. Era o rubro-negro quem comandava o primeiro tempo. De novo, Léo Ortiz tentou definir. Ele pegou de primeira, mas Rafael conseguiu um milagre. Wesley também tem uma ótima oportunidade que parou em Rafael. Os gols ficaram mesmo para o segundo tempo. Mais pressão do Flamengo. Bruno Henrique cruza e a bola encontra Luiz Araújo, que manda para Arrascaeta, que não consegue.
Logo em seguida, era Léo Pereira quem tentava de cabeça para a grande defesa do goleiro São Paulino, que se destacava até então. Mas, dessa vez, não conseguiu segurar essa bola direto no ângulo de Luiz Araújo. Golaço do atacante. O São Paulo tentava chegar, mas encontrava dificuldades. E o técnico Felipe Luiz mudou o time e era do banco que viria mais um gol. Já nos acréscimos, Plata trabalha a bola, Luiz Araújo arrisca e no rebote o Alacian finaliza. 2-0 Flamengo. Estou feliz, né? Por estar marcando mais uma vez com a camisa do Flamengo. Eu acho que isso me dá só bastante confiança durante o ano. Eu sei que eu posso ajudar bastante o Flamengo. O retorno do Flamengo após o Mundial de Clubes foi melhor do que o esperado para os mais de 67 mil rubro-negros que estiveram presentes. O time se manteve na liderança e segue sem perder em casa no Brasileirão. Foi uma vitória com V maiúsculo, né, Vene Casagrande? Mas o assunto mesmo foi o Felipe Luiz falando sobre o Pedro. Declaração bem forte, rodou. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube. Não é um garoto que está começando e eu acho que a gente, para falar sobre esse assunto, a gente precisa voltar um pouco no passado, o histórico do Pedro. O Pedro age dessa maneira desde os tempos de Fluminense. Ele já teve um problema no Fluminense por conta disso. No Flamengo, vamos lá, ele teve problema com o Dorival Júnior. Inclusive, o Dorival Júnior já falou isso publicamente com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni já falou isso publicamente. Teve um episódio que chegou a ter soco na cara. O preparador físico do São Paulo deu um soco na cara do Pedro, após o Pedro não querer aquecer durante o jogo. E assim, gente, é porque o soco na cara, obviamente, nunca vai ser correto. Tirou a razão, e tirou, né? A razão de qualquer coisa que poderia acontecer em relação ao Pedro. Esquece, caiu no esquecimento, porque o soco na cara não tem jeito. Como que você vai criticar o Pedro após ele levar um soco na cara? Mas pro profissional chegar e dar um soco na cara, porque muita coisa aconteceu nos bastidores. E repito, gente, não tô aqui justificando o soco na cara, ele perdeu totalmente a razão. Só que a gente precisa entender por que ele levou um soco na cara. Então não é a primeira vez que tem um histórico do Pedro em relação a isso. Antes de mais nada, eu acho que o Felipe Luiz está extremamente correto em tirar o Pedro. O Pedro pode ser o craque que for. Independentemente se ele é muito bom ou não, ele tem que treinar, ele tem que ter comprometimento. Se eu fosse chefe, eu ia agir tal como o Felipe Luiz agiu. Sabe por quê? Porque você precisa passar o exemplo de mais jogadores. E ele falou isso na entrevista coletiva. Porque se ele não faz isso com o Pedro, ele perde o grupo. E por que ele vai perder o grupo? E, vamos lá, tem um jogador que disputa vaga com o Pedro que está treinando, dando a vida. Ele se compromete, chega no horário do treino, faz todo o processo de recuperação certinho. E o Pedro, que não faz literalmente nada, está abaixo de todo mundo no GPS, vai ser titular absoluto. Por quê? Obviamente ele ia perder o grupo. Então, muita gente acha que ele vai perder o grupo por conta dessas declarações. Eu penso o contrário. Ele está defendendo o grupo dele. Ele está defendendo a instituição Flamengo. E outra, ele está se defendendo. Porque era ele que estava sendo massacrado quando ele não colocava o Pedro. E eu sempre levantei a bola aqui. A gente não sabe o que acontece nos bastidores. Por mais que a gente tente saber de tudo, a gente nunca vai saber de tudo. O Felipe Luiz vive o dia a dia. E aí, quando aconteceu aquilo na sexta-feira, muita gente ficou surpresa. Eu, particularmente, não fiquei surpreso. Porque eu já sabia nos bastidores que o Pedro já agia dessa maneira. Só que eu não sabia que o negócio era tão grave como o Felipe Luiz mostrou. E o Felipe Luiz usou palavras muito pesadas em relação ao Pedro. Gente, para o Felipe Luiz chegar e falar isso que ele fez, e assim de uma maneira bem explícita, é porque o negócio não chegou no limite, o negócio passou dos limites. E o Felipe Luiz falou: eu defendo o Pedro já há muito tempo, só que chega uma hora que tem a gota d'água. E não dá para você criticar o Felipe Luiz por ele ter tirado o Pedro por conta dessa situação. O Pedro, repito, pode ser o craque que for, pode ser o Cristiano Ronaldo, pode ser o Neymar. Se não tiver comprometimento, o cara não merece ter vaga cativa no time. O futebol de hoje não permite mais atitudes como essa. O futebol de hoje permite o quê? O cara se dedicar fisicamente falando, o cara dar a vida no dia a dia. Ah, mas treino é treino, jogo é jogo. Gente, essa frase é balela, ficou no passado. Se o cara não treinar bem, ele não vai performar bem. E talvez agora a gente entenda um pouco porque o Pedro está abaixo dos demais, fisicamente falando. Sim. E a gente sempre falou isso aqui. A gente falava muito, porque ele está voltando de uma lesão. Não, ele está abaixo dos demais porque ele está treinando mal.
E, gente, o Felipe Luiz jamais ia chegar numa entrevista coletiva e ia falar mentiras. Sabe por quê? Se ele fizesse isso, é óbvio que ele ia perder o grupo, e ele faz isso respaldado pelos jogadores, pelo capitão do time, pela diretoria, lê-se José Boto e também o presidente Bato. Todo mundo sabia que o Felipe Luiz ia agir dessa maneira. E vou além, muita gente achava que o Felipe Luiz já deveria ter feito isso antes, porque chegou agora no limite. E o Pedro, a forma como ele agiu durante a semana, foi uma forma que chamou a atenção de uma maneira extremamente negativa. Então o Felipe Luiz está certo. Agora eu vou para um outro ponto. Se eu fosse o Felipe Luiz, eu não iria expor dessa maneira. Eu ia dar, entre aspas, uma amenizada. E por quê? Não pensando no Pedro, mas pensando no ativo, que é o Pedro. O Pedro hoje é um ativo extremamente valorizado no mercado. Mas se eu sou um clube interessado na contratação do Pedro, se antes eu pensaria em pagar 25, eu hoje vou chegar numa proposta com 20. Sabe por quê? Flamengo, se você não aceitar, você vai ficar com um problema aí. Esse abacaxi aí é você que vai descascar. O seu treinador não está contando com o jogador. Ou melhor, conta com o jogador. Resta saber se o jogador agora vai querer dar a vida para poder reconquistar a vaga dele. Porque assim, eu não consigo imaginar de verdade o Pedro mudando da água para o vinho, depois desse histórico todo que eu acabei de citar, para poder reconquistar uma vaga no time do Flamengo. E talvez se eu fosse o Pedro, talvez eu nem quisesse isso. Sabe por quê? Como que vai ficar o clima com o Felipe Luiz? Embora o Felipe Luiz tenha dito, eu não quero que ele me beije, eu não quero que ele me dê abraço, eu não quero nada, eu só quero que ele seja profissional. Mas como vai ser a postura do Pedro agora? Antes ele já estava insatisfeito, não por conta de não jogar apenas, por conta da renovação de contrato, enfim, tem vários fatores que envolvem os bastidores. Mas agora, eu não consigo imaginar o Pedro querendo dar a volta por cima no Flamengo. Mas isso aí não pode e não deve ser justificativa no futebol profissional. Vamos lembrar aqui bem rapidinho, de forma bem recente, de jogadores que estavam negociando e que tinha às vezes o embrolho de sair ou não e continuaram performando nos seus clubes. Vou começar aqui. John Arias no ano passado no Fluminense. E ele ia lá e jogava e treinava muito bem, um cara extremamente profissional. Agora, não sabe se fica ou se vai o Gregori do Botafogo. O que vimos o Gregori em campo contra o Vasco, impecável, perfeito, aquele Gregori de sempre que a gente costuma. O Gerson é um outro exemplo. Treina bem, joga bem, mas às vezes, internamente eles perceberam, não tem mais o que fazer. O cara não treina, fica com cara de deboche. Aí você fica, já falou uma, já falou duas. E aí, como é que faz, Pedrosa? Você concordou com o Felipe Luiz? Concordei 100%. Se eu poderia falar 110, eu diria 110 aqui. E eu entendo a linha de raciocínio quando o Vene traz a teoria sobre o ativo ser mais caro e ser desvalorizado quando o seu técnico fala sobre isso. Mas eu não concordo também. Eu acho que quem tem que pensar na valorização ou desvalorização do Pedro é o próprio Pedro. O que ele tem feito com as palavras que o Felipe Luiz trouxe é um antiprofissionalismo. O Pedro não está sendo profissional. E quando a gente está falando sobre isso, cara, independentemente do patamar, do status que ele tem no Flamengo, e ele é ídolo do Flamengo, eu sempre falei isso aqui sobre o Pedro, eu acho que ele faz e toma decisões que são coerentes com o que o Vene disse de ele já foi um cara indisciplinado, ele já fez uma situação lá no Fluminense para sair, que foi uma situação também de um jogador que não foi profissional, mas ninguém esperava isso do Pedro pelo perfil que ele sempre teve. Sempre foi um cara calado, sempre foi um cara quieto e tudo mais. E aí, o que traz o Felipe Luiz é o seguinte, o Pedro não treina. É mais ou menos isso. O Pedro não se dedica. O Pedro não é profissional. O Pedro não está respeitando o Flamengo. Essa última frase, pra mim, é o que define o que o Pedro tem feito. Então, pra mim, cara, eu acho que quando as pessoas criticam o Felipe Luiz pela exposição que ele fez, não perceberam que o tom do Felipe Luiz, na minha visão, é um tom de um pai decepcionado com o filho. É um tom de um pai que não conseguiu fazer o filho seguir um caminho correto. É um tom de decepção mesmo, de desespero, no sentido de eu sei que você pode, eu sei que você é capaz, eu sei que você é bom pra cá, mas você não quer. E se você não quer, eu não vou ficar tomando pancada, eu não vou ficar tomando facada porque você não quer. Porque a nossa discussão é sempre o seguinte, Pedro e Arrascaeta podem jogar juntos? Ah, isso é um problema do Felipe Luiz, porque eu até acho que tá? Se o Felipe Luiz, com o Pedro treinando 100% e o Arrascaeta treinando 100%, não consegue colocar esses dois jogadores pra jogar, é um problema dele. Só que ele deixa claro pra gente não é que eu não queira, é que ele não quer. Sim. Então, pra mim, cara, é um dos maiores, assim, um dos maiores discursos
e de chamada, um dos maiores puxões de orelha que eu já vi no futebol. Porque o que o Felipe Luiz faz ali não é algo pra esculachar o Pedro, é pra deixar o Pedro mal ou algo do tipo. É meio que eu cheguei ao meu limite de te proteger, ao meu limite de ver a falta de profissionalismo que você estava tendo com a camisa do Flamengo. E pra isso, eu preciso respeitar os 40 milhões de torcedores que o Flamengo tem e eu preciso respeitar os 25, 30 jogadores que estão aqui. É melhor perder um do que perder 25. É melhor perder um do que perder 30. Pra mim, o Felipe Luiz, ele é impecável. E que fica o recado pro Pedro. O treino é inegociável. Se você não treina, você não tá preparado pro futebol de alto nível. Ainda mais vestindo a camisa do Flamengo. Então, desculpa, Pedro, tem que acordar. Então, o Felipe Luiz, ele decidiu tirar o Pedro da lista de relacionados na quarta-feira, depois de um ocorrido. O que aconteceu? O Pedro, durante o treinamento, já no fim da atividade, procurou o auxiliar do Felipe Luiz, o Márcio, e falou que ia deixar a atividade e ia para fisioterapia porque estava com dores na perna de cansaço. E aí, a comissão técnica não gostou nem um pouco. E, de fato, ele foi para fisioterapia, ficou lá até 1h da tarde, enfim, cumpriu todo o protocolo de recuperação pós-treino. Só que a comissão técnica não gostou nem um pouco por entender que aquilo ali não fazia o menor sentido. Se o GPS mostrava que ele tinha treinado muito pouco, que estava abaixo dos demais, como que ele estava cansado com dor na perna? Então a comissão técnica entendeu, opa, calma aí. Então isso não faz o menor sentido pra gente. O GPS está mostrando uma coisa, ele está falando outra. E aí o Felipe Luiz, nesse momento, junto com a comissão técnica e obviamente com o aval da diretoria e de todo mundo, e quando eu falo com o aval da diretoria, a diretoria só ouve. Porque eu acho que o papel da diretoria não é escolher qual jogador vai ser relacionado, qual jogador vai ser escalado. Dirigente nenhum tem que fazer isso. Quem tem que fazer isso é o treinador, só que o treinador comunica a diretoria. E aí naquele momento ali foi quando o Felipe Luiz falou, assim não dá mais, foi a gota d'água e tirou o Pedro da lista de relacionados. E agora, será que ele continua? Como é que é? Sem clima, hein, ô Pedrosa? A aspa do Felipe Luiz é: esse tipo de comportamento contagia. Então, se você não tiver um comportamento profissional, você vai acabar contagiando outras pessoas dentro do grupo. Como é que fica? É o Pedro, cara, que tem que responder, porque o Felipe Luiz, ele também é muito claro falando, eu conto com ele. Eu espero que ele esteja no meu time. Eu não posso abrir mão de um cara que tem 30, que faz 30, 40 gols na temporada. Só que ele tem que querer. Eu não posso querer mais que o Pedro. Isso pra mim é a aspa perfeita. Eu não posso querer mais que o Pedro. Como é que fica? Pro Pedro, vou ser sincero, Fernanda, pensando na carreira dele, em outros momentos eu até defendi aqui, por exemplo, numa época que ele fazia, empilhava gol e continuava na reserva. Numa época que ele continuava sendo atacante de calibre, aí o Palmeiras teve interesse nele, outros times tiveram interesse, ele resolveu ficar no Flamengo. Pro Pedro hoje, sair seria muito confortável, seria muito cômodo, mas a imagem dele ficaria manchada no Flamengo de uma história maravilhosa que ele construiu. Cara, na minha visão, se eu fosse o Pedro, eu sentaria minha bunda lá no treinamento, eu treinaria até cair a última gota de suor, me dedicaria, porque talento, se eu fosse o Pedro, eu teria muito, e eu tentaria jogar futebol com a camisa do Flamengo. Mas não me parece que esse é o foco dele. Qual é o foco? Vamos lá, duas informações. Sim. Vocês vão se recordar quando eu disse aqui no programa o motivo de o Wallace Ian ter parado de ser relacionado. Por conta disso, postura no dia a dia, no treinamento, que o Felipe Luiz entendeu que ele não merecia mais ser relacionado. E também por conta de uma briga com um outro companheiro, o Joshua, num jogo de sub-20. O Wallace Ian, pelo visto, ele reconheceu que ele estava errado, deu a volta por cima, voltou a treinar bem e está aí tendo sucesso com a camisa do Flamengo, sendo um jogador importante, inclusive na Copa do Mundo de Clubes. Então, para quem acha que o Felipe Luiz está fazendo isso a primeira vez e só porque é o Pedro para chamar atenção, não, ele já fez isso anteriormente. Só que teve pouco foco por ser o Wallace Ian, um garoto que está subindo agora da base. Outra informação, após a entrevista coletiva, eu, obviamente, a primeira atitude que eu tive foi ligar para o principal empresário do Pedro, que hoje é o Juliano Bertolucci. Se antes a ideia dele já era trazer proposta para tirar o Pedro por conta da não renovação de contrato, agora a ideia dele é mais ainda trazer uma proposta. Hoje, os empresários querem buscar uma proposta para tentar tirar o Pedro do Flamengo. Isso significa que o Flamengo vai topar vender o Pedro? Depende do valor. O Flamengo entende que o Pedro é um jogador extremamente valorizado. Obviamente não precifica o Pedro como se fosse um produto no mercado. Depende da proposta que chegar. Mas se tratando de um Juliano Bertolucci, eu tenho certeza que a proposta que vier vai ser muito boa para o Flamengo, a ver as cenas dos próximos capítulos. E nessa corrida, o Igor passa um pouquinho do Pedro na seleção brasileira, hein, Lucas Pedrosa? Gente, eu vou falar aqui de novo. Desde que o Ancelotti chegou à seleção brasileira, a gente comentava que se o Pedro não se dedicasse à bola, esquece, ele não joga. O Pedro não pode jogar em futebol de alto nível. Não é só o Pedro, qualquer atleta não pode jogar em futebol de alto nível se não se dedicassem à bola. Sabe qual foi a média de idade do Chelsea ontem em campo? 24,2.
Sabe qual foi a média de idade do PSG? 24,8. Eu tô dizendo que um cara que tem mais 30 não pode jogar? Claro que não. O que eu tô dizendo é o seguinte: se o atleta, como é o Pedro, talentoso, achar que só o talento vai fazer ele entrar em campo hoje dentro do futebol mundial, do esporte de alto nível, ele tá muito enganado. Ontem a gente viu, por exemplo, o Cole Palmer, mesmo sendo um jogador talentosíssimo, ajudando lá atrás, decidindo. Então assim, cara, qualquer atleta, se o cara não se dedicar e ele não entender que ele tem que treinar bem para ter saúde e condições físicas para cumprir as duas fases do jogo, esquece. Você quer um exemplo dentro do Flamengo que hoje não faz vai jogar. isso? O vídeo é isso aí. Caramba, meu. Você viu o Vene Casagrande? Ele já fazia isso também no Fluminense. Ó, essa do Fluminense eu não sabia. Agora já com o Sampaoli, Paulo Souza, Rogério Ceni, Dorival Júnior. Isso aí eu já sabia. E o Pedro, ele foi muito mimado, cara. E muito me surpreende é o Pedro, cara. A impressão que dá, né? Que ele era muito calado, quietinho, santinho, evangélico. Até porque a gente tem uma visão dele como reserva do Gabigol, que entrava e fazia gol e nunca que entrava como titular, ou talvez no lugar do Gabigol, né? Eu penso igual o Pedrosa, cara. Você viu o que o Pedrosa falou, cara? O Felipe Luiz foi 100%. Eu também acredito que foi 100% porque ele não fez. Não é porque aconteceu agora. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Ele vem suportando, vem protegendo o Pedro, como ele protege sempre o time, né? Quando o time perde ou empata ou deixa a desejar, ele sempre assume tudo, a responsa, e ele fez muito isso com o Pedro, nas palavras dele, né? E essa do Pedro também, que o Vene falou, o Vene tem bastante informação. Ele querendo dar uma de migué na quarta-feira, como se tivesse cansado, mas não correu tanto pra isso. Como que ele vai estar cansado? Os caras não é besta, vai lá, ó, leitura. Eu, opinião minha, o Pedro, ele pôr a mão na consciência, entender que errou, chega lá e pedir desculpa, porque eu tenho certeza que se chegar lá no Felipe lá e pedir desculpa por isso e aquilo, o Felipe também vai lá, não, meu, desculpa também, mas é porque se sabe que tem uma hora que a gente não aguenta mais, um vai abraçar o outro, um vai pedir desculpa pro outro e vai dar certo, porque a chateação do Pedro não é com o Felipe Luiz, ele tá pé da vida é com o Boto, a direção, o presidente, porque tinha uma renovação, não fez, e toda aquela polêmica do Mauro César lá ter exposto lá que o Flamengo queria vender ele e tudo mais, enfim, ele ficou, eu até entendo ele, mas assim, o Arrascaeta continua correndo, treinando do mesmo jeito, ele também tem uma renovação parada, congelada, e o cara continua sendo profissional, como a Fernandinha deu vários outros exemplos aí. O Arias estava com problema de renovação lá no Fluminense e continuava sendo profissional. Enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like porque ajuda demais, eu agradeço. Compartilha, comenta, a sua opinião é muito importante pra gente. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.